A consciência não é passiva. Ela conduz diretamente à ação ou à inação. O modo como o leitor percepciona um problema confundir-se-á inevitavelmente com a maneira como tentará resolvê-lo. Já todos estivemos em grupos onde é pedido a toda a gente que realize determinada tarefa. E quando a discussão começa, cada participante manifesta aspectos da sua consciência. Uma pessoa olha para o chão, chamando a atenção. Outra fica para trás em silêncio. Algumas vozes são prudentes e pessimistas, ao passo que outras revelam o contrário. Esta demonstração e exibição de atitudes, emoções, papéis, chega à consciência. Cada situação propicia a expansão da sua consciência. A palavra expandir não significa que a consciência se insufla como um balão. Em contrapartida, podemos fazer diminuir a consciência em áreas bastante específicas. Quando o leitor se depara com uma situação, responde através dos seguintes aspectos da sua consciência: percepções, crenças, pretensões, expectativas, sentimentos. Se alterar estes aspectos, nem que seja apenas alguns, ocorre uma mudança na consciência. A semelhança do primeiro passo dado para se chegar a uma solução, é difícil mitigar qualquer problema até o leitor chegar aos aspectos de sua consciência que estão a alimentá-lo. Percepções. Uma mesma situação parece ser diferente para diferentes pessoas. Onde eu vejo desastre, o leitor pode ver oportunidade. Onde vê perda, posso ver o alívio de um fardo. A percepção não é rígida, é muito pessoal. Portanto, quando o leitor aborda o nível de consciência, a questão-chave não é qual o aspecto das coisas, mas qual o aspecto que as coisas têm para mim. Fazer a pergunta de acordo com a sua percepção confere-lhe distanciamento em relação a um problema, e com a distância vem a objetividade. Porém, a objetividade absoluta não existe. Todos vemos o mundo através dos nossos óculos, e se o leitor se engana a ver a realidade, é apenas a cor difusa a fazer de conta que deixa ver claro. Crenças. Por estarem ocultas sob a superfície, as crenças parecem ter um papel passivo. Todos conhecemos pessoas que clamam não ter preconceitos raciais, religiosos, políticos ou pessoais, mas que agem justamente como alguém que é muito preconceituoso. É mais fácil recalcar as suas crenças, mas é igualmente fácil não as reconhecer. Aquilo que no leitor é mais difícil de percepcionar. Não há muito tempo, por exemplo, era uma crença fundamental os homens serem superiores às mulheres. A questão nem sequer era submetida à discussão, quanto mais posta em causa. No entanto, quando as mulheres exigiram o direito de voto, e isso se transformou num imenso e reivindicativo movimento feminista, os homens perceberam que a sua crença fundamental estava a ser denunciada. Como reagiram eles? Como se tivessem sido pessoalmente atacados, porque as suas crenças eram a sua identidade. Na nossa mente, o sou assim está muito próximo do é nisto que acredito. Quando o leitor reage a um desafio, tornando-o muito a peito, na defensiva, com irritação e teimosia cega, normalmente foi tocado numa qualquer crença fundamental. Pretensões. Por se alterarem consoante a situação em que o leitor se encontra, as pretensões
são muito mais flexíveis do que as crenças, mas também elas não podem ser validadas. Se um carro da polícia lhe fizer sinal para encostar na berma, não presume o leitor que fez alguma coisa errada e acaba por adotar uma atitude de defesa? É difícil ser-se um espírito suficientemente aberto para admitir que uma polícia pode ter algo positivo para dizer. É assim que funcionam as pretensões. Elas surgem para preencher um vazio de incerteza. Os encontros sociais nunca apresentam vazios. Quando o leitor se encontra com um amigo para jantar, presume como a noite vai correr, sendo isso diferente das pretensões que tem relativamente a um encontro com uma pessoa que não conhece. Tal como acontece com as crenças, se desafiar as pretensões de alguém, é provável que o resultado seja inesperado. Embora as nossas pretensões estejam sempre a mudar, normalmente não gostamos que nos digam o que temos de fazer. Expectativas. O que o leitor espera das outras pessoas tem a ver com o desejo ou com o medo. As expectativas positivas regem-se pelo desejo, na medida em que quer alguma coisa e espera que ela venha a ser sua. Esperamos ser amados pelos nossos companheiros e que cuidem de nós. Esperamos ser pagos pelo trabalho que fazemos. As expectativas negativas regem-se pelo medo, como quando alguém antecipa cenários negativos. A lei de Murphy, que afirma que se alguma coisa pode correr mal, ela ocorrerá. É isto um bom exemplo. Uma vez que o desejo e o medo estão muito próximos da superfície da mente, as suas expectativas são mais ativas do que as suas crenças e pretensões. Aquilo em que acredita relativamente ao seu patrão é uma coisa. Diz-lhe que o seu salário foi cortado, é outra. Privar as pessoas daquilo que elas esperam desafia diretamente a maneira como elas vivem. Sentimentos. Por muito que tentemos dissimulá-los, os nossos sentimentos estão à superfície. As outras pessoas veem-nos ou pressentem-nos assim que nos conhecem. Deste modo, passamos muito tempo a debater-nos contra sentimentos que não queremos ou contra sentimentos dos quais sentimos vergonha e inferimos de modo negativo. Para muitas pessoas, o simples fato de experimentarem um sentimento é por si só indesejável. Veem-no como sinônimo de exposição e vulnerabilidade. Ser-se emotivo equipara-se a não se ter controle nenhum, o que em si mesmo é um sentimento indesejável. Estar-se ciente de que se tem sentimentos é um passo dado no sentido de uma maior consciência. Depois, há o passo seguinte, que pode ser muito mais difícil de dar: o de aceitar os próprios sentimentos. Com a aceitação vem a responsabilidade. Reconhecer os próprios sentimentos, ao invés de censurar na outra pessoa, demonstra que se avançou da consciência contraída para a consciência expandida. Se o leitor conseguir analisar o seu estado de consciência, aparecerão estes 5 elementos. Quando alguém está verdadeiramente consciente de si próprio, pode perguntar-lhe diretamente como se sente, quais as pretensões pessoais que tem, o que espera de si, leitor, e de que modo as suas crenças primordiais estão a ser afetadas. Não terá como resposta uma reação defensiva. Ser-lhe-á dita a verdade. Por muito legítimo que isto pareça, por que razão é espiritual? A consciência de si próprio não tem a ver com a prece, com a crença em milagres, nem com a busca de proteção divina. A perspectiva que delineei é espiritual, por causa do terceiro nível de consciência, ao qual chamei consciência pura. Este é o nível que os crentes de uma religião conhecem como a alma,
ou espírito. Quando o leitor alicerça sua vida na realidade da alma, possui crenças espirituais. Quando vai mais além e transforma o nível da alma na base da sua vida, o próprio terreno da existência, então a espiritualidade torna-se um princípio ativo. A alma está desperta. Na verdade, a alma nunca dorme, porque a consciência pura infunde cada pensamento, sentimento e ação. Podemos dissimular esse fato de nós próprios. Na verdade, um prenúncio de consciência contraída é uma recusa liminar da realidade mais elevada. Esta negação tem por base não a cegueira intencional, mas a ausência da experiência. Uma mente bloqueada pelo medo, pela ansiedade, pela irritação, pelo ressentimento, ou que sofra de alguma maneira, não é capaz de viver a experiência da consciência expandida, e menos ainda da consciência pura. Se a mente funcionasse como uma máquina, não seria capaz de recuperar de um estado de sofrimento. Como engrenagens gastas pela fricção, os nossos pensamentos ficariam cada vez mais em pior estado, até o dia em que o sofrimento saísse totalmente vitorioso. Para muita gente, a vida é percepcionada desta forma. Porém, o potencial de cura nunca se esgota por completo. A mudança e a transformação são o nosso patrimônio garantido, não por Deus, pela fé ou pela salvação, mas pelo indestrutível alicerce da vida, que é a consciência pura. Estar vivo é ser apanhado em mudanças constantes. Quando nos sentimos paralisados, as nossas células continuam a processar constantemente os materiais básicos da vida. Sentimentos de torpor e depressão podem dar a sensação de que a vida parou. O mesmo acontece com a perda repentina e o fracasso. No entanto, independentemente da violência do choque ou de quão refratário é o obstáculo, o estado fundamental da existência não é afetado, menos ainda deteriorado. Nas páginas que se seguem, o leitor irá conhecer pessoas que se sentem paralisadas, entorpecidas, frustradas e num impasse. As suas histórias parecem ser únicas, já que são contadas a partir da perspectiva de cada uma delas. Mas o caminho a seguir não é único, porque tem que ver com o seu estado de consciência individual. Aquilo que se recusa a mover-se deve ser mostrado como fazê-lo. Este é o outro motivo pelo qual as soluções que se apresentam são espirituais primeiro. Implicam que se veja, que se desperte, que se esteja disponível para novas percepções. O caminho mais prático para se chegar a uma solução é em termos espirituais, porque só podemos mudar o que começamos por vez. Nenhum inimigo é mais traiçoeiro do que aquele que não se vê. Vivemos numa era secular, portanto, a perspectiva da vida que acabei de delinear está muito distante da norma. De fato, é quase o contrário que acontece, porque embora toda a gente concorde que os edifícios têm de ser projetados, a vida não. A vida é encarada como uma série de acontecimentos imprevisíveis que nos esforçamos para controlar. Quem irá ficar excluído ou quem irá perder o emprego? Que lares serão atingidos por acidentes, pelo vício ou pelo divórcio? Aparentemente, não existe nenhuma fundamentação lógica para estes acontecimentos. As coisas simplesmente acontecem. Os obstáculos surgem de modo próprio ou apenas por acaso. Cada um de nós justifica sua consciência contraída ao aceitar tais crenças, e elas são profundas,
dizemos para nós mesmos que a natureza humana está cheia de vias negativas, como o egoísmo, a agressão e a inveja. Na melhor das hipóteses, temos um controle parcial sobre estas vias, à medida que elas se vão avolumando dentro de nós. Não temos nenhum controle sobre o negativismo nos outros. Portanto, cada dia se nos apresenta como uma luta contra a sorte fortuita e contra pessoas que estão determinadas a conseguir o que querem. Independentemente disso nos causar problemas ou até de nos prejudicar. Como o início para a consciência expandida, o leitor tem que desafiar esta perspectiva do mundo, mesmo que seja a norma social. O normal não se confunde com a verdade. A verdade é que cada um de nós está preso ao mundo a que chamamos de real. O espírito não é um espectro. Está embutido em cada situação em que o leitor se encontra. Para ver como isto funciona, primeiro, anule a separação que é feita entre o pensamento, as células cerebrais que o pensamento estimula, a reação do corpo enquanto recebe a mensagem do cérebro e a atividade que deseja realizar. Todos fazem parte do mesmo processo contínuo. Até entre os geneticistas que durante décadas afirmaram serem os genes o que determinava quase todos os aspectos da vida. É agora usada uma nova máxima. Os genes não são substantivos, mas verbos. O dinamismo é universal. O leitor também não se move num meio irrefletido. O que o rodeia é afetado por aquilo que diz e faz. A expressão "te amo" tem nos outros um efeito completamente distinto de "te odeio". Toda uma sociedade fica galvanizada pelas palavras "o inimigo está a atacar". No nível mais lato, todo o planeta é influenciado pela troca de informação global. O leitor participa no espírito global ao enviar um e-mail, ao entrar para uma rede social. O que come à pressa no restaurante de comida rápida tem implicações em toda a biosfera, como os ambientalistas tanto se esforçam para nos demonstrar. A espiritualidade sempre considerou a totalidade como a grande premissa. Perdidos num mundo de especificidades, esquecemos-nos de que o isolamento é um mito. Neste preciso instante, a sua vida é um processo intrincado que envolve pensamentos, sentimentos, elementos químicos cerebrais, respostas corporais, informação, interações sociais, relações e ecologia. Portanto, quando o leitor fala e age, está a provocar uma ondulação miúda que é sentida no fluxo da vida. Contudo, a espiritualidade não se limita a descrevê-lo. Também determina a maneira mais vantajosa de afetar o fluxo da vida. Uma vez que a consciência pura é a base de tudo, o modo mais eficaz de mudar a sua vida é começar pela sua consciência. Quando ela se alterar, e sua situação também mudará. Cada situação é ao mesmo tempo visível e invisível. A parte visível é aquilo contra o qual a maior parte das pessoas luta, porque está aí, algures, e é acessível aos 5 sentidos. Elas mostram-se relutantes em defrontar o aspecto invisível da situação em que se encontram, porque está aqui, onde perigos e medos ocultos estão em estado latente. Na perspectiva espiritual da vida, o aqui e o algures estão enredados em inúmeros fios. A tela da existência é urdida a partir deles. Duas perspectivas absolutamente contrastantes competem entre si, e enquanto uma se baseia no materialismo, no acaso e no exterior,
A outra assenta na consciência, no propósito e na união do interior com o exterior. Antes de o leitor conseguir encontrar uma solução para o desafio com que hoje se depara, neste mesmo instante, tem de escolher, num nível mais profundo, qual a perspectiva da vida que está seguindo. A concessão espiritual conduz às soluções espirituais. A concessão não espiritual leva a muitas outras soluções. Claro que esta é uma escolha difícil, porque, quer se aperceba, quer não, a sua vida está a evoluir de acordo com as escolhas que fez de modo inconsciente, prescritas pelo seu nível de consciência. Este esquiço do que uma solução espiritual pode alcançar parecerá, porém, muito estranho para muita gente. A maior parte de nós evita confrontar-se consigo mesmo. Somos incapazes de definir uma perspectiva. Ao invés disso, acolhemos a vida, tal como ela se nos apresenta, lidando com ela o melhor que conseguimos, tendo em conta erros cometidos no passado, conselhos de amigos e da família, e tendo esperança. Acabamos por ceder quando é necessário e agarramos-nos àquilo que achamos querer. Portanto, o que seria necessário para adotarmos uma perspectiva espiritual da nossa própria vida? Neste livro, não seguiremos o caminho convencional da religião, embora a oração e a fé não sejam centrais para a perspectiva abordada, também não são excluídas. Se o leitor for religioso e encontrar conforto e auxílio em Deus, tem o direito a ter a sua versão de uma vida espiritual. Aqui, porém, consideramos uma tradição muito mais ampla do que qualquer religião do mundo, que congrega o saber prático de sábios e profetas, tanto do Oriente como do Ocidente, estudiosos profundos da condição humana. Um aspecto importante do conhecimento prático, analisado nos capítulos seguintes, afirma que a vida se renova num ciclo contínuo, ao mesmo tempo que evolui. Então, isso tende a acontecer na sua vida, quando conseguir ver que todas as suas lutas e frustrações o impediram de se juntar ao fluxo da evolução, tem uma excelente razão para deixar de lutar. Recordo-me de um famoso sábio indiano que ensinava que a vida é como um rio, que corre entre as duas margens de dor e sofrimento. Tudo corre na perfeição enquanto nos mantermos no rio, mas insistimos em nos agarrar à dor e ao sofrimento, à medida que vamos passando por eles, como se estas margens nos oferecessem segurança e abrigo. A vida flui a partir de dentro de si mesma, e agarrarmos-nos a qualquer tipo de posição rígida ou fixa é contrário à vida. Quanto mais o leitor a deixar ir, mais o seu verdadeiro eu consegue expressar o seu desejo de evolução. Assim que o processo tenha sido iniciado, tudo se altera. Mundos interiores e exteriores refletem-se uns nos outros sem confusão, nem conflito, uma vez que agora as soluções surgem no nível da alma, não encontram qualquer resistência. Todos os seus desejos o levam ao resultado que é melhor para si e para o meio em que está inserido. No final, a felicidade sustenta-se da realidade, e nada é mais real do que a mudança e a evolução. Foi com a esperança de que todas as pessoas conseguissem encontrar um caminho que as levasse para dentro do rio que este livro foi escrito.